Muito boa noite, amados ouvintes. Está no ar mais um AZ Total pela TV Mídia Soccer. Você está na companhia de Elias Falas na apresentação e comentários dele, o mito, Mr. Gabriel Pazini, o gordinho da Mídia Soccer. Muito boa noite, Pazini, mas que saudades de apresentar o AZ Total com você, rapaz. Tava com saudade mesmo, ainda mais hoje que o programa promete muito, rapaz. Boa noite, Mr. Pazini. Saudade demais, Elias. Muito boa noite para você, boa noite para os fãs da TV Mídia Soccer que estão ligados com a gente. É isso aí, Mr. Gabriel Pazini, mas é total que promete muito hoje. Lembrando que você, ouvinte, pode participar da nossa programação pelo nosso Facebook, facebook.com/mediasoccer, e também pelo Twitter, twitter.com/mediasoccer. Temos muito a falar sobre hoje: Campeonato da Arábia Saudita, Austrália, Índia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Copa da China e o desempenho dos times asiáticos no Mundial Interclubes. Gabriel Pazini, seu destaque inicial para o AZ Total. Maravilha, Elias. Meu destaque inicial para o AZ Total vai para o próprio programa, né? A volta do AZ Total. Hoje a gente tem grande destaque aí do Mundial Interclubes, mas também temos muita coisa boa aí, né? Com os grupos definidos da Asian Champions League, prêmio dos melhores asiáticos do ano, e também os nossos chamados reviews, né? Da J-League, dos playoffs da J2 e também da FA Cup da China e da K-League. O programa de hoje promete muito. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos para o primeiro tópico do programa, que é justamente o desempenho das equipes asiáticas no Campeonato Mundial, né, no Mundial Interclubes. Lembrando que o Sanfrecce de Hiroshima estreou na semana passada, estreou com vitória, ganhou da equipe do Auckland City pelo placar de 1-0, mas a felicidade durou pouco, Pazini. A equipe que entrou como a campeã japonesa, né, como sede do Mundial, acabou sendo derrotada hoje pela equipe do Al-Ahly do Egito pelo placar de 2-1 e deu adeus a chance de se igualar com o Urawa Reds e o Gamba Osaka, né? O Urawa em 2007 foi o terceiro colocado no campeonato e o Gamba em 2008 também foi o terceiro colocado, ou também de se igualar a equipe do Kashiwa Reysol, né? O Reysol, que foi quarto colocado ano passado no Mundial, não vai ficar nem nisso, né? Vai disputar o quinto lugar justamente com outra equipe asiática, o Ulsan. O Ulsan, que chegou com muita moral no campeonato, uma das sensações aí do Mundial, e a sensação só ficou no papel mesmo, porque a equipe perdeu de 3-1 para o Monterrey e também deu adeus. Vai se contentar no máximo com o quinto lugar agora, né? Pois é, né, Elias? No máximo com o quinto lugar, né? Aproveitar aqui antes só para mandar um abraço aqui para o Lucas Prado, para o Daniel Araújo e para o William Chast, que estão ligados com a gente, além do Danilo e do Denilson Firmino, que estão sempre ligados também. Lucas Prado, que está falando que quer ouvir uma super bomba, Elias, que a gente falou que ia falar hoje lá no grupo do Futebol Nippon. Daqui a pouquinho, né, Elias? Vou dar uma dica só no review da J-League, vai sair muita bomba aí, viu? Vai sair muita novidade de mercado que a gente tem no review da K-League, da FA Cup da China também. Falando aí do Mundial Interclubes, aquilo que a gente comentou no Planeta Futebol já em relação ao Mundial, né, Elias? O San Hyundai não foi o mesmo time da Asian Champions League e da temporada. O Lee Kyung-ho, apesar do gol, não teve uma grande atuação, jogou muito abaixo do que pode jogar, e o meio de campo todo do Ulsan não funcionou. Foi engolido pelo meio de campo do Monterrey, que contou com excelentes atuações do Corona e também do glorioso Nery Cardoso, argentino muito conhecido da torcida brasileira, e principalmente do Denigres, que também jogou muito bem lá na frente. O Monterrey foi amplamente superior, jogou muita bola, mereceu a vitória, que foi incontestável para cima da equipe do Ulsan, que foi eliminada já no Mundial Interclubes. Em relação ao outro jogo, o Sanfrecce Hiroshima sendo derrotado pelo Al-Ahly, o Sanfrecce também não fez uma grande partida, não conseguiu render tudo aquilo que poderia. E como já tinha comentado, depois daquele primeiro jogo em que o Sanf bateu a equipe do Auckland City, se contra o Al-Ahly não jogasse tudo que podia, iria perder. O Al-Ahly não é a equipe do Auckland City. Deu no que deu, a equipe do Sanfrecce dominou o jogo até, criou mais chances, criou as melhores oportunidades, cansou de perder gols, é verdade, mas novamente não jogou tudo que poderia. E nisso, a equipe do Al-Ahly, que
é uma equipe muito boa, foi lá e conseguiu a vitória por 2-1, vitória que é merecida, porque o Al-Ahly, apesar de criar menos, foi mais eficiente do que a equipe do Sanfrecce, que cansou de perder gols lá na frente, que mais uma vez não teve boas atuações de jogadores importantes. O Mikic não foi muito bem pela direita, o Takahagi muito abaixo do que pode apresentar, não foi nem sombra daquele jogador bem na J-League, além de que foi um dos destaques da J-League, inclusive. Além do Takahagi, o Koji Morisaki também não teve uma boa atuação, fora o Hisato Sato, que marcou o seu gol, mas foi irreconhecível lá na frente, vendo gols atrás de gols também. A equipe do Sanfrecce merecidamente também foi eliminada, e agora a gente tem um clássico entre equipes asiáticas, Japão e Coreia do Sul, Sanfrecce Hiroshima e o San Hyundai na disputa pelo 5º lugar, jogo que poderia prometer muito, né, Elias, mas que não dá para ter muita noção, né, porque se as duas equipes jogarem o que podem, teremos um jogaço. Se as duas equipes jogarem o que têm jogado nesse Mundial Interclubes, vai ser um jogo bem abaixo do que poderia ser, infelizmente, Elias. E dar aqui o devido destaque, como dei no Planeta Futebol, para a equipe do Al-Ahly, né, emocionante o que esse time do Al-Ahly vem protagonizando nesse segundo semestre, após aquele começo de ano conturbado, com um episódio lamentável no Clássico, com 72 torcedores morrendo, milhares ficando feridos. O Al-Ahly, que hoje entrou inclusive com braçadeiras negras para homenagear esses torcedores, conseguiu se recuperar a ponto de, após o campeonato egípcio ser cancelado e o Abu Trika anunciar a aposentadoria depois voltando, o time foi campeão da Liga dos Campeões da África e agora está nas semifinais do Mundial Interclubes contra o Corinthians. É emocionante, uma história belíssima, mais uma que a gente vê no Mundial Interclubes. Por isso que, apesar de às vezes termos jogos desnecessários e todo mundo querer ver o time sul-americano contra o time europeu, eu sou muito a favor de um duelo dos times menores, de centros menores do futebol mundial, também terem seu espaço no Mundial Interclubes, porque aí nós vemos histórias belíssimas como essa do Al-Ahly e também como a do Auckland City sendo escritas no Mundial Interclubes. O Auckland City, que vale lembrar, né, eles não está nem aí para ser eliminado na primeira fase do Mundial Interclubes. O que quer é levar o futebol e popularizar o futebol na Nova Zelândia, para fazer o futebol e o amor pelo esporte crescerem não só na Nova Zelândia, mas também no continente da Oceania. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazzini. Por falar em Oceania, vamos para a Austrália, né? A Austrália, que apesar de estar na Oceania, joga no continente asiático, né? Tivemos a 10ª rodada da A-League com os seguintes jogos: Adelaide United 4-2 no Melbourne Victory, Melbourne Hot 1-0 no Port Glory, Newcastle Jets perdeu o clássico para o Central Coast Mariners pelo placar de 2-0, Wellington Phoenix 1, Sydney FC 2, e fechando a rodada, Western Sydney 1, Brisbane Roar 0, com gol dele, Mr. Gabriel Pazzini, Shinji Ono de pênalti aos 42 do segundo tempo, marcando seu primeiro golzinho na A-League. Isso mesmo, né, Elias? O Shinji Ono marcando seu primeiro gol no campeonato australiano, depois aí de 10 partidas pela equipe do Western Sydney Wanderers, um gol importantíssimo, né? Um gol porque fez a equipe do Western Sydney Wanderers acabar com a escrita de 2 jogos consecutivos sem vitória e entrar na zona dos playoffs. Agora é a 4ª colocada com 13 pontos somados. E o Ono marca um gol, mas já vinha jogando muito bem, já tinha dado assistências, criado boas jogadas, vinha sendo o grande destaque do time nesse campeonato ao lado do Moi, o meio-campista, que é o camisa 10 da equipe. E agora o Ono, sim, jogando, fazendo sua melhor atuação no campeonato, mas repito, já vinha jogando muito bem. Outro destaque também dessa rodada, destaque para o outro time de Sydney, né, Elias? Só que aí o time mais antigo, Sydney FC, lembrando que o Western Sydney Wanderers foi fundado nessa temporada. Não fundado, na verdade, né? Passou a existir na A-League nessa temporada, é um time que já existia antes, mas de forma amadora. E o Sydney, eles que conseguiu uma vitória importantíssima, e o detalhe, sem o Del Piero, sem o seu principal jogador e capitão da equipe. O Sydney, que vinha mal no campeonato, vinha de 5 jogos consecutivos sem vitória, consegue voltar a vencer, mas a situação não muda muito ainda, é o lanterninha com 10 pontos, mas tem time, tem jogadores para sair dessa situação, principalmente o Alessandro Del Piero. O líder do campeonato continua sendo o Central Coast Mariners, que vem invicto nas últimas 5 rodadas, com 3 vitórias consecutivas. A vítima dessa rodada foi o Newcastle Jets, que caiu perante o CCA por 2-0, uma belíssima vitória do Central Coast Mariners, que lidera a A-League, o campeonato australiano.
Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho. Passar a classificação aqui rapidinho. Central Coast Mariners é o líder com 23 pontos, seguido da Adelaide United. Essas equipes estariam classificadas direto para as semifinais, né? Aí o Melbourne Victory, Western Sydney, Newcastle Jets e Wellington Phoenix se enfrentariam em um playoff. Agora sim, Mr. Gabriel Pazinho, vamos a um dos campeonatos mais charmosos da Ásia. O campeonato da Índia, onde ninguém pode botar defeito, nenhum Dalit pode botar defeito, onde tivemos aí na 10ª rodada com os seguintes jogos. O United Sikkim empatou em 0-0 com o Lyon, o NGC 2-2 com o Sporting Clube, Dempo 3-1 no Chirag United, East Bengal e Mohun Bagan, o jogo foi adiado porque o pessoal comeu muito curry, deu dor de barriga, deu aquela caganeira, não é brincadeira, foi adiado por outra coisa. O Air India ganhou de 4-1 no Mumbai FC e o Salgalkar perdeu em casa para o Pune pelo placar de 2-0. Lembrando que Arrows e Churchill Brothers se enfrentam amanhã, fechando a 10ª rodada, Gabriel Pazinho. Nenhuma surpresa, né, Elias? O grande jogo da rodada é esse jogo entre duas equipes tradicionais, o Arrows e o Churchill Brothers. Churchill Brothers precisa da vitória para ir a 22 pontos, ficar a 3 do Dempo, que é o líder. Enquanto o Arrows precisa para melhorar sua situação, ir a 17, chegar a 5ª posição, a 6ª é complicado, não acredito numa goleada por 4-0 que faria o time superar o saldo de gols do Pane, mas nunca se sabe, né? O grande destaque do torneio continua sendo o Dempo, atual bicampeão da I-League, que é o líder da competição com 25 pontos e é o grande favorito a conquistar o título mais uma vez. Mas essa temporada com destaques bons em relação à última, né? O Dempo lidera, Churchill Brothers vem bem, o Arrows vem bem, o Mumbai longe de brigar contra a Degola como foi na última temporada, e o East Bengal, né, brigando lá em cima também, é muito bom dessa vez, porque todos os tradicionais do futebol indiano estão brigando lá em cima, ao contrário do que foi na última temporada, quando o East Bengal, o Arrows e o Mumbai passaram um verdadeiro perrengue brigando contra o rebaixamento até o finalzinho da competição. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho. Passando aqui a classificação do Indianão, por assim dizer, Dempo é o líder com 25 pontos. Lembrando que o campeão da Índia ele não vai para a Champions League, ele vai para a FC Cup, né, que digamos assim é a segunda competição mais importante da Ásia. Inclusive o Shonan Belmare, né, Gabriel Pazinho, venceu em 1998. E estão rebaixados no momento o Salgalkar com 6 pontos e o NGC com a mesma pontuação. Vamos agora para o Qatar. O Qatar que teve ali a 11ª rodada com os seguintes jogos. O Al-Ittihad Kabda perdeu para Al-Shabaab por 2-0. Al-Ahli Duba ganhou do Dibar por 1-0. Dubai e Al-Wasl Dubai ficaram no 2-2. E amanhã, o complemento da rodada, temos os seguintes jogos. O Dibar enfrenta o Al-Ittihad Kalba e o Al Jazeera enfrenta o Banias. Al-Ain contra o Al-Arda Abu Dhabi e o Al-Wasl enfrenta o Al-Shabaab, Mr. Gabriel Pazinho. Maravilha, Elias. Falando aí da Stars League do Qatar, Al-Sadd continua na liderança muito bem, com 28 pontos. Dessa vez ficou no empate, mas um empate fora de casa contra o Al-Qaiatiá, que não muda muita coisa, porque o time continua com uma vantagem larga. 6 pontos para cima do Lequiwa, que é o vice-líder. O terceiro colocado é o Al-Rayyan. O Rayyan que está 8 pontos atrás do Al-Sadd, não faz uma boa campanha. E a grande decepção, Elias, da Stars League do Qatar é o Al-Gharafa. Al-Gharafa que tem um bom time, com bons nomes, para passar aí os nomes que a torcida brasileira, que os torcedores brasileiros conhecem bem. A equipe do Al-Gharafa tem na frente, para se ter noção, Diego Tardelli, ex-jogador do Atlético Mineiro, do Flamengo, que é muito bom atacante. Tem o Afonso, aquele que rodou a seleção brasileira um tempinho, não é um grande nome, mas tem ali o Alex, ex-Corinthians, que é bom meio-campista, o Mark Bresciano, muito bom meio-campista australiano, tem o Hutaifa Al-Salimi, jogador do Qatar, que é um bom meio-campista, e ainda tem o Omar Mahmoud, que é um baita jovem valor do futebol egípcio. Ou seja, tem bons jogadores o time do Al-Gharafa, e mesmo assim faz uma campanha ruim. É a grande decepção da Stars League do Qatar nesse começo de campeonato, Elias. Acontece, né? Só que eu falando aqui a classificação, o Al-Sadd é o líder com 28 pontos, seguido do Lequia, né? O time do Sheikh, famoso time do Sheikh, com 22 pontos, e o Al-Rayyan em terceiro
com 20. Essas equipes estariam classificadas para a Asia Champions League. O Al Salia estaria rebaixado no momento e o Al Arabi com 5 pontos estaria ali disputando os playoffs do rebaixamento, pegando o nosso camelo, né? Que estamos na região árabe ali da Ásia. Vamos agora para a Arábia Saudita que rolou a 14ª rodada com os seguintes jogos. O Al Raed empatou em 1-1 com o Al Ahly, Al Ittihad 1, Al Hilal 2, Al Nassr 0, Al Fateh 2, Al Faisal 2-1 no Al Tawon. O Al da Meca, para variar, Gabriel Pazini, perdeu em casa agora para o Al Ittifaq pelo placar de 3-0, lembrando que o Al da Meca é o lanterna do campeonato, tem apenas 2 empates e 12 derrotas em 14 rodadas, está complicado o negócio, nem Alá salva, né, mesmo indo lá peregrinando para Meca, indo lá na pedra sagrada lá dos muçulmanos, o Al da Meca consegue alguma coisa, nem se converter para Edir Macedo, né? A coisa tá complicada pro Al da Meca, né? Tá difícil lá. É complicado. Só passar aqui a classificação primeiro, para o Al Hilal é o líder com 35, seguido do Al Fateh com 33 e o Al Shabab com 29. Essas equipes estariam classificadas para a Asia Champions League. Rebaixados no momento o Hayer com 8 e o Al da Meca com 2, né? Olha, tem que mudar para Al M alguma coisa, esse time tá coisado. Mas enfim, Pazini, vou deixar você falar porque eu já falei demais, né? Tô falando besteira, Maravilha, Elias. Falando aí da Saudi Pro League, né? O campeonato da Arábia Saudita. Vive aí um péssimo momento ao Arda, né? De fato, como você mencionou, lá embaixo, vivendo um péssimo momento mesmo. E na liderança, em contrapartida lá em cima, né, o Al Hilal continua muito bem, só com uma derrota em 14 rodadas, 35 pontos, lidera bem o campeonato. O Al Fateh e o Al Shabab continuam bem, e aí uma coisa que é não muito natural, né, lá na Arábia Saudita, o Al Ittihad e o Al Nassr fora da zona dos 3 primeiros colocados. O Al Nassr é o 4º colocado, está a 5 pontos do terceiro, que é o Al Shabab, e o Al Ittihad, que tem um dos times mais fortes do campeonato, é só o 6º colocado com 20 pontos, mas acredito que isso modifique-se, Elias, no restante do campeonato, porque são times favoritos, inclusive, para brigar pelo título. Já a equipe do Al Hilal continua muito bem obrigado o campeonato, com um grande destaque para sua dupla de ataque. O Wesley segue muito bem por lá, é o artilheiro brasileiro do campeonato com 14 gols, e o Yasser Al-Khattani, aquele mesmo jogador da seleção da Arábia Saudita, que já defendeu outros clubes na sua carreira, é o vice-artilheiro com 9 gols e é o grande jogador do campeonato da Arábia Saudita até aqui, é o grande destaque do torneio, sem sombra de dúvidas. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, continuando a programação, vamos falar agora dos grupos da Asia Champions League de 2013, né, que já saiu o sorteio, começando pelo lado árabe da competição, o grupo A bem fortinho, o Al Shabab da Arábia com o Al Jazeera, o Tractor Sazi do Irã e o El Yaish do Catar. Olha, grupo bem equilibrado. A gente fala grupo por grupo ou fala todos os grupos aí, a gente dá uma pequena análise? O que você acha melhor, hein, Pazinho? Grupo por grupo rápido, acho que vai confundir menos o povão, né, Elias? Maravilha, então nesse grupo A, Al Shabab e Al Jazeera, todos os méritos de favoritismo, né? O Jazeera é uma equipe super tradicional dos Emirados Árabes e o Al Shabab todo mundo conhece, pelo menos na primeira fase sempre se dá bem, né, Pazinho? Com toda certeza, né, Elias? Os favoritos nesse grupo, né, Al Shabab e Al Jazeera, Tractor Sazi e Al Jais, times bem mais fracos do que a equipe saudita e a equipe dos Emirados Árabes Unidos. Grupo B, Lekvia, o time do Sheikh Al Ettifaq da Arábia Saudita, Pakhtakor do Uzbequistão, e aí temos uma chave de playoffs que ainda não foi definida. Uma equipe do Irã ou dos Emirados Árabes entra ali na classificação. Vendo por aqui, vendo pelos elencos, a equipe do Lekvia tem alta vantagem aí no grupo, Pazinho. O outro fica em aberto, a outra vaga. Com toda certeza, né, Elias? A equipe do Lequiwa é muito forte, é a mais forte do grupo. O Al Ittifaq, para mim, tem uma equipe mediana. O Pakhtakor
do Uzbequistão, para mim, é mais time do que a equipe saudita, só que aí depende muito de quem vem dos playoffs. Veja esse grupo com o Lequila acima das outras 3 equipes, e as outras 3 equipes aí no nível bem parecido, nível bem intercalado, e aí podemos ter confrontos bem interessantes, uma briga acirrada pela segunda vaga nessa chave B, Elias. Grupo C. Grupo C. Ai, esse grupo C, rapaz, esse aí é lasqueira velha, hein, Pazinho? Sepahan do Irã, Al Garrafá do Catar, Al Ahly da Arábia Saudita, e ali uns playoffs entre uma equipe do Uzbequistão e a outra equipe dos Emirados Árabes Unidos. Rapaz do céu, esse grupo C eu não escalo nenhum favorito, Pazinho. Madeirinha deu uma travada básica, Elias. Nesse grupo C também não cravo favorito não. O Al Ahly da Arábia Saudita não é tão forte quanto o egípcio, mas tem uma equipe interessante. Provavelmente vem time bom aí dos playoffs, né, Elias? E Al Garrafa e Sepahan tem times fortíssimos, né? Então não dá aí para cravar muito bem o que vai acontecer nesse grupo C. Daí o Al Garrafa, apesar de não viver um grande momento atualmente, tem um bom time, e a Asian Champions League começa só em março do ano que vem, né? Ou seja, tem essa situação também. Até lá o Al Garrafa já pode ter se recuperado, ou seja, não dá para cravar nada. Para mim, Elias, é o grupo da morte desse lado oeste da Ásia aí, lembrando que grupos A a D é o lado oeste da Ásia, grupos E a H é o lado leste do continente asiático. Vamos agora para o grupo D. O grupo D que também é bem embolado, né, com equipes bem fortes. O Al Ain dos Emirados Árabes, o Istiklal do Irã, Al Rayyan do Catar e o Al Hilal da Arábia Saudita. Nesse grupo que já tem definido todas as vagas, né? Bem complicadinho também, mas eu vejo uma larga vantagem do Al Hilal, pelo menos, né? E elenco por elenco, o Al Rayyan do Catar leva um pouquinho a melhor entre os seus adversários, né, Pazinho? Com toda certeza, né? A equipe do Al Ain é a mais forte do grupo. Para mim é o grande favorito a conseguir a sua vaga. Tem como grande destaque o ataque, onde tem o Asamoah que vem jogando bola demais lá na frente. Na última temporada conseguiu números absurdos, e nessa temporada o artilheiro do campeonato também com números absurdos. E aí as outras 3 equipes num nível bem semelhante, né? Eles, tanto Al Hilal quanto Al Rayyan quanto Istiklal têm boas equipes e equipes no mesmo nível ali. Então é um grupo bem interessante esse também, com o Al Ain, na minha opinião, despontando e com os outros 3 times brigando forte pela segunda vaga. Sim, senhor. E agora começando pelo lado do leste asiático, né, Pazinho? Do extremo oriente, temos o grupo E, o FC Seul. Aí temos uma vaga dos playoffs contra um time tailandês contra o time australiano. Aí a equipe do Vegalta Sendai e o Jiangsu Chuncheon, que foi a grande surpresa aí do campeonato chinês, com um time mediano conseguiu ficar entre os 3 primeiros, né? E elenco, o FC Seul é favorito a ficar na primeira colocação. Aí o Vegalta Sendai, se tiver muita sorte, tem um time bom, né? Mas se tiver muita sorte, consegue pegar essa segunda colocação. Até porque eu não vejo o Jiangsu Chuncheon como um grande elenco. E quem vier da Austrália e da Tailândia também não vejo como grande força, né, Pazinho? Principalmente uma equipe da Tailândia. Com toda certeza, né, Elias? Até porque a Tailândia provavelmente virá o Chonburi, né? Caso seja, né? Então não é uma grande equipe Chonburi, não. E da Austrália também, né? Os terceiros colocados da última temporada da IG não foram fortes, então provavelmente não vai ter uma vida muito difícil aí o Vegalta Sendai e o Jiangsu Chuncheon. E aí fica a questão, né? O FC Seul é o favorito do grupo, incontestavelmente. A briga pela segunda vaga, na minha opinião, independente do playoff, tô com você, entre a equipe japonesa ou a equipe chinesa. Aí o confronto é bem equilibrado. Eu vejo as 2 equipes com boa chance. São times, para mim, no mesmo nível. O Sendai tem uma equipe limitada, mas muito bem armada, e o Jiangsu Chuncheon tem uma equipe limitada, mas com alguns destaques, assim como o Sendai também. O Sendai tem lá seus bons jogadores, como o Akamine, também tem bons nomes no meio de campo, como Hyang Yong-ji, como Kunimitsu Sekiguchi, Yoshiaki Ota. Tem um time limitado, o Sendai, mas com bons nomes, assim como o Chuncheon. E aí o confronto pela segunda vaga é muito, muito equilibrado mesmo, Elias. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazzini.
E agora, rapaz do céu, não só um, mas temos dois grupos da morte, o F e o G. Começando pelo F, olha só, pessoal do céu, vejam esse grupo. Guangzhou Evergrande, da China, Chonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul, Muangthong United, campeão da Tailândia, do Dengda, né, o super artilheiro, e Urawa Reds, do Japão. Rapaz do céu, esse grupo aí de morte. Tirando o Muangthong, né, que é o mais fraco dessas equipes, tanto Guangzhou como Chonbuk e Urawa Reds têm plenas chances de conseguirem a classificação. Infelizmente, uma dessas três grandes equipes aí da Ásia vai rodar ainda na primeira fase. Pois é, Neres, é uma pena, né? Mais uma vez um grupo fortíssimo, né? Dessa vez quase o grupo dos campeões, como foi na última temporada, né? Na última temporada tivemos um grupo dos campeões dessa forma, com Guangzhou, Jeonbuk também na ocasião. Não, era o Buriram United, não o Muangthong United com o Kashiwa Reysol. Nesta vez, né, Guangzhou Evergrande e Muangthong United, os campeões, e aí o Jeonbuk e o Urawa Red Diamonds. Mas é um grupo fortíssimo, tão forte quanto o último. O Jeonbuk tem um excelente time, com destaque sempre para ele, né, Elias? Com o super atacante mais do que artilheiro do futebol sul-coreano. A equipe do Urawa Red Diamonds tem um time muito interessante também, com destaque para o meio-campo e ataque muito forte, excelente, por sinal. O Genki Haraguchi jogando muita bola lá na frente, tem o Mesaki jogando muito bem, tem o Márcio Richards que se encontrou, tem o Ikiabe muito bem no papel de proteção à defesa e aparecendo bem lá na frente, principalmente o Yosuke Kashiwagi jogando bola demais no meio-campo da equipe. Além disso, tem uma boa defesa liderada pelo Makino, que está jogando bola demais lá atrás. Ou seja, são dois times excelentes, o do Jeonbuk e do Urawa Red Diamonds. O Guangzhou tem um time fortíssimo também. O Conca deve continuar na equipe, mas ainda é dúvida, não dá para cravar se vai para o Fluminense ou se fica. Tem o Muriqui lá na frente jogando muito bem. Tem o Cleo, tem ainda o Gaolin da seleção chinesa, que é muito bom jogador, e tem outros bons jogadores também. Então é um trio, Guangzhou, Jeonbuk e Urawa Red Diamonds, que não dá para cravar quem leva. Quais desses três times levam as duas vagas na próxima fase? É um confronto muito equilibrado aí. E aí temos o Muangthong United, que assim como na última temporada com o Buriram, chega como o azarão da chave. No entanto, o Buriram na última temporada a gente viu o que fez, né? Eles brigou pela vaga até a última rodada e até o último minuto. O Guangzhou Evergrande na última rodada daquele grupo só foi conseguir a classificação no último minuto numa cobrança de pênalti marcada pelo Conca no confronto em que bateu o Buriram United por 3-2. Ou seja, o Muangthong United, que tem um time, na minha opinião, melhor do que o do Buriram e ainda tem na figura do Dengda um jogador que define e que é acima da média, coisa que o Buriram não tinha, mais condições de surpreender do que o Buriram, e o Buriram surpreendeu na última temporada. Então tudo pode acontecer nesse grupo, é o grupo da morte da competição e é um grupo sensacional, esse grupo F da Asian Champions League. E agora no grupo G, Sanfrecce Hiroshima, Beijing Guoan, Pohang Steelers e o Bunyodkor do Uzbequistão. Rapaz do céu, outro grupo super complicado, hein? Vejo o Sanfrecce Hiroshima e o Pohang Steelers com um time melhor, mas o Beijing Guoan tem vários craques, né? Como por exemplo o Shao Jiai, que voltou para aqui o Beijing Guoan, pode complicar. E o Bunyodkor é uma equipe que sempre complicou as outras na primeira fase, né? Difícil prever alguma coisa. Muito difícil, né, Elias? O Bunyodkor não tem aquele time forte de 2008, 2009, com Servet Jeparov no meio de campo, mas tem uma equipe bem interessante. O Pohang Steelers tem um baita time, o Beijing Guoan tem um time, como você disse, muito bom, e ainda temos o Sanfrecce Hiroshima, atual campeão japonês, que tem um time muito bom, com uma defesa sólida, o Nishikawa, goleiro da seleção japonesa, reserva do excepcional Kawashima, um meio de campo de qualidade, o Risato Sato lá na frente. É um grupo no qual, assim como no grupo F, 3 times se equivalem e um tem grandes condições de ser o azarão. No caso, Sanfrecce, Beijing Guoan e Pohang Steelers equivalem-se e o Bunyodkor tem boas possibilidades de complicar, de conseguir surpreender. É um grupo muito forte também, no qual, assim, concordo com você, Elias, não dá para cravar muita coisa não. Para não ficar em cima do muro, eu acredito mais nas classificações do Sanfrecce e do Pohang Steelers, mas tanto o Beijing Guoan quanto o Bunyodkor, como eu disse, tem boas condições de se classificar nesse grupo também. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, fechando a Easy Champions League. No grupo H
temos Central Coast Mariners, temos o campeão da Copa do Imperador do Japão, que ainda não foi decidido, né? O final será dia 1º de janeiro, a equipe do Gizo Renhe, outra grande surpresa aí do campeonato, e o Suwon Samsung Blue Wings, atual campeão da Coreia do Sul. Vendo por aqui, pelas equipes que estão na Copa do Imperador, passa a equipe japonesa e a equipe do Suwon nem se compara, né? Tem um dos elencos mais fortes aí do futebol asiático. Não tem como pensar no Suwon sendo eliminado na primeira fase. Com toda certeza, né, Elias? O vencedor da Copa do Imperador, a não ser que seja zebra, o que eu não acredito, a equipe japonesa entra como a favorita da chave. O Suwon entra para passar também, serão os dois times mais fortes do grupo. Repito, a não ser que o campeão do Imperador, né, Elias, seja uma zebra, o que eu não acredito. E aí o Gizo Renhe e o Central Coast Mariners para mim serão eliminados. Central Coast Mariners tem um time muito forte na A-League, porém no nível do futebol asiático ainda é um time muito fraco, não vejo conseguindo complicar não. E o Gizo Renhe surpreendeu na CSL, a Chinese Super League, mas não acredito que consiga surpreender na Asian Champions League não. Tem um time bem abaixo do Suwon e caso sejam os campeões, caso o campeão da Copa do Imperador seja um dos que a gente tem pensado, né, Elias? Também terá um time bem abaixo aí do campeão da Copa do Japão, o Gizo Renhe. Não dá para fugir muito disso no grupo H, não. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho. Agora vamos com a premiação dos asiáticos, né? Prêmio de melhores jogadores asiáticos do ano, que você tem o papelzinho na mão aí e pode comentar pro pessoal. Maravilha, Elias. Vamos lá então com a premiação, né, da Confederação Asiática de Futebol, em inglês a AFC, a Asian Football Confederation, que premiou lá em Kuala Lumpur, na Malásia, na sua sede, né, os melhores asiáticos do ano de 2012. Falando aí da premiação, né, Elias, passando a lista nome por nome, o jogador asiático do ano foi o Lee Kyung-ho, da Coreia do Sul e do Ulsan. Na minha opinião, justo, Elias, não sei se você vai concordar comigo, porque ele jogou muita bola, foi o grande craque do Ulsan, campeão da Asian Champions League, e é um grande atacante mesmo, jogou muita bola. Agora, o que eu acho que é algo que não faz sentido por parte da AFC é o jogador asiático do ano só poder ser o jogador que atua no continente. Para mim não existe isso. O jogador asiático do ano deveria ser o jogador asiático do ano, não o jogador asiático que atua na Ásia e ter aquele prêmio de jogador asiático internacional do ano, o prêmio para o jogador que atua fora do continente asiático. Este prêmio de jogador asiático internacional do ano foi conquistado pelo Shinji Kagawa, mais óbvio que ia ser ele, da seleção japonesa e do Manchester United. Repito, merecido do Lee Kyung-ho, Elias, mas é uma várzea, né? É ridículo o prêmio de jogador asiático do ano ser um para o jogador que atua no continente e outro para o jogador que atua fora do continente. Isso não faz sentido algum, deveria ser como é no continente europeu. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho. Agora vamos para a parte mais interessante do programa, que são os reviews das grandes ligas aí do futebol asiático. Pera aí que o Pazinho quer falar uma coisa. Pera aí. É claro. O gordão hoje tá em outro mundo, viu? Fica pensando no churrasquinho de amanhã, que amanhã vai ter uma mamata, uma festinha, só que não, né? Não vai ter nada disso. Mas é que eu tava pensando em comida aqui, tava com fome. Sabe como é que é gordão, né? Pensa em comida, já esquece tudo. Sim, Pazinho, concordo com o título do Iguno que mereceu o prêmio aí de melhor jogador asiático do ano, porque realmente levou o Ulsan nas costas. Tem jogado muita bola, inclusive fez gols mais importantes do que o grande artilheiro da Coreia do Sul, que é o Lee Dong-guk, né? Também da seleção, o Iguno foi muito importante nas eliminatórias. E também concordo com o Shinji Kagawa como o melhor jogador do estrangeiro, né? Realmente foram premiações aí merecidíssimas. Claro, na Ásia tivemos aí grandes jogadores, mas o Iguno realmente foi o ícone. Ali o grande responsável pelo título do Ulsan no continente asiático, né? Agora sim, Pazinho, vamos aí para os reviews que também com novidades do mercado, que o Pazinho vai falando já, começando pela J-League, o campeonato japonês. O Sanfrecce de Hiroshima acabou sagrando-se o grande campeão da competição com 64 pontos. A grande surpresa novamente fica pelo Vegalta Sendai, né, Pazinho? O Vegalta que
Temporada passada o título bateu na trave. Esse ano também bateu na trave. Mas foi um pouquinho melhor, porque ano passado o Vegalta Sendai terminou na 5ª colocação, ficou de fora da Champions League, e agora fica na 2ª colocação. E uma volta por cima, se não uma das maiores voltas aí do futebol japonês, foi o Urawa Red, né? O Urawa Red que escapou do rebaixamento na última rodada na temporada passada, agora fica na 3ª colocação e consegue uma vaga no torneio continental, né? Agora as decepções. A grande decepção vai para o Vissel Kobe que contratou grandes jogadores, grandes nomes, como inclusive a seleção japonesa, né? Como Masahiko Inoha, já contava com grandes jogadores como Kitamoto, Okubo, Nozawa, vários jogadores bons, Takahito Soma também, né? E acabou se juntando essa temporada. O Park Hanjo também é um ótimo jogador, o Ogawa, o Hideo Hashimoto também, enfim, tinha o Akira Nishino como treinador, acabou sendo rebaixado, né? O Berex Niigata venceu na última rodada e rebaixou o Kobe. E pior ainda, né? O Gamba Osaka, né? O Gamba Osaka com jogadores consagrados como o Endo, contratou o Kono também. Esse jogador já contava com Akira Kade, Shukurata, né? Que não foi emprestado, jogou a temporada inteira, o Futagawa. O Ianaga veio para tentar salvar a equipe, também não conseguiu. Sasaki também estava na equipe, contratou o Leandro, né, o atacante ele que marcou 14 gols em 15 rodadas. Mesmo assim, acabou sendo rebaixado. O Akihiro Sato fez uma boa temporada também. Enfim, era um time cheio de talento, com ótimos jogadores, mas acabou sendo rebaixado, né? Muito vai pelo Fujigaya que aprontou horrores nessa temporada, né? Acabou contribuindo com o rebaixamento, mas o Gamba é aquela coisa. Não adianta você ter um time bom, com grandes nomes, se você não tem um bom treinador, que não tem pulso firme. Como o Matsunami, né? Matsunami Zé Ruela foi um dos grandes responsáveis pelo rebaixamento do Gamba, e mesmo com um time bom, com grandes nomes, a equipe acabou sendo rebaixada. E o Sapporo nem se fala, né? O Sapporo teve um erro terrível de planejamento, acabou fazendo apenas 14 pontinhos em 34 rodadas, é complicado, né? Não contratou, manteve a base da 2ª divisão, que já não era grandes coisas, né? Subiu a trancos e barrancos na temporada passada e deu no que deu. Ficou na lanterninha do campeonato japonês. A decepção mesmo vai pro Gamba, que teve a proeza, Pazinho, de conseguir ser rebaixado com um saldo positivo de gol, né? Para vocês terem a ideia de como foi aí conturbada a temporada do Gamba. Agora o Pazinho faz a sua análise aí do review da 1ª divisão japonesa e também conta as novidades do mercado, inclusive com bombas, né, Gabriel Pazinho? Isso mesmo, Elias. Começar falando do Gamba, né, que você disse aí, foi seu último destaque. Para mim também a grande decepção da temporada foi o Gamba Osaka, né? E isso tudo passa, essa decepção que foi o Gamba Osaka, pela falta de planejamento da diretoria nesse ano, né? O primeiro, com a aceitação, né, do Nishino pedindo boné, a equipe do Gamba Osaka depois, na hora de contratar o treinador, aí é que veio a falta de planejamento. Optou-se pela renovação do time, tudo bem, optou-se pela renovação, e a renovação até certo ponto foi bem feita. Saíram jogadores importantes, como o Hideo Hashimoto, que não é nenhum excelente volante, mas vinha bem na equipe. Só que o time conseguiu ali manter o Myojin, manter o Yasuhito Endo jogando muito bem, conseguiu voltar com o Shukurata, jogador jovem que é muito bom meio-campista, trouxe o Ienaga e o Leandro no meio da temporada. Tudo bem, não foi o ideal, porque chegaram no meio da temporada, mas foram bons reforços e tinham-se outras boas opções no meio de campo para frente. Fora que trouxe ali o Yasuyuki Kono para a defesa, zagueiro de seleção japonesa, que no nível da J-League é um bom zagueiro. Só que quais foram os erros de planejamento? A troca de técnico, né? Primeiramente, a saída do Nishino, optou-se pelo Wagner Love, que era até uma aposta interessante, jogador com identificação com o futebol japonês, treinador, aliás, com identificação com o futebol japonês. No entanto, qual foi o problema? O glorioso Wagner Lopes não tinha a licença de treinador que a JFA, a Federação Japonesa de Futebol, Associação Japonesa de Futebol, perdão, cobra que o profissional tenha para poder trabalhar. E aí, como o Wagner Lopes não conseguiu essa licença a tempo, o Gamba Osaka arrumou, é bem esse o termo mesmo, arrumou o Serrão, José Carlos Serrão, para ser o treinador da equipe. Não deu certo, Serrão começou perdendo todos os jogos que podia e que não podia, e a equipe do Gamba Osaka entrou numa crise logo no começo do campeonato. Mandou-se o Serrão embora, e aí o Wagner Lopes, que era o auxiliar dele, não tinha
a licença ainda, e aí quem teve que assumir, para ter noção de como foi mal planejado isso, foi o auxiliar do auxiliar, o Matsunami, que era auxiliar do Wagner Lopes, que era auxiliar do Serrão, que teve que assumir a bomba, e aí não deu certo, o Matsunami não conseguiu fazer um grande trabalho, a equipe do Gambosaka acabou sendo rebaixada com saldo positivo que mostra isso. O de planejamento também na montagem do elenco, meio campo e ataque com bons nomes acima da média, Endo, Ienaga, Leandro, o Chukurata também, outros bons jogadores, só que uma defesa muito fraca. Tem lá o Kono, só que a lateral esquerda é fraca, o restante dos zagueiros são ruins, e o Akira Kaji passou boa parte da temporada contundido e não tinha isso reserva para ele. Fora que o Fujigaya já faz 10 anos que é o mesmo filme. Todo mundo fala, o Fujigaya não é goleiro para a equipe do Gambosaka. Todo ano se fala isso. Nunca a diretoria do Gambosaka toma alguma providência e troca o seu goleiro, que é muito fraco, não é goleiro para o time bom que tem o Gambosaka. E aí o Gambosaka, por conta disso, pode-se dizer, é merecidamente rebaixado para a segunda divisão, time que não teve planejamento, não foi bem estruturado para essa temporada e por conta disso acabou rebaixado mesmo com o meio campo e ataque muito acima da média, melhor, por exemplo, do que o meio campo do Vegalta Sendai e melhor do que o ataque do Vegalta Sendai, que foi o vice-campeão japonês. A questão foi a falta de planejamento do time, a sua defesa fraca e o goleiro, que todo mundo sabe que é fraquíssimo, já faz 10 temporadas. Por conta disso, merecidamente rebaixado. Assim como o Vissel Kobe também, né, Elias? A gente citou aqui, Vissel Kobe não vai fazer a campanha que está todo mundo esperando de brigar por Champions League, lá em cima na tabela não. Tem time para campanha mediana e olhe lá, pode correr risco de brigar contra o rebaixamento. Foi o que aconteceu, uma equipe que não se reforçou tão bem assim quanto parece. Trouxe alguns bons jogadores e manteve outros, só que era um time sem elenco. Ao contrário do que muita gente pensava, o Vissel Kobe não tinha um elenco forte. É só imaginar que o Takahito Soma se contundia, não tinha reserva à altura dele para a lateral esquerda e para o meio campo. O Inoha na defesa a mesma coisa, o Hashimoto no meio de campo não tinha reserva à altura. O Okubo no ataque quando se contundia ou quando era suspenso não tinha reserva à altura também, ou seja, não tinha elenco Vissel Kobe. O time titular mesmo não era lá essas coisas também, era um time bem mediano. Por conta disso, o Vissel Kobe rebaixado e merecidamente a segunda divisão. Agora a tristeza é imaginar o Vissel Kobe e o Gambosaka rebaixados, já o Birex Niigata, time mais, podemos dizer, o troll, né, Elias, da primeira divisão do futebol japonês, conseguindo se manter, né? Isso aí que dá uma pontada de dor, porque são times bem melhores indo para a segunda divisão. Com Sadoli Sapporo, todo mundo já esperava que fosse ser rebaixado, mas não como saco de pancadas que foi, né? 63 gols negativos de saldo para a equipe do Consadole Sapporo. Outras campanhas aí do Cerezo Osaka, uma campanha decepcionante, mas esperada. Não adianta, né? O time do Cerezo Osaka perde jogadores importantes constantemente. Perdeu o Kagawa, perdeu o Ienaga, perdeu o Inui, perdeu o Kiyotaka, aí é difícil se manter. Equipe de Cerezo Osaka com a 14ª posição numa campanha real para o time que perdeu muitos jogadores importantes da última temporada para essa temporada e no meio dessa temporada, como foi com Hiroshi Kiyotaki. A equipe do Omio Ardija se reforçou bem em 13º lugar, mas esperava-se uma campanha melhor, porque tinha bons nomes, principalmente do meio para frente, com o Keigo Higashi, com o Shoyong Sheol e outros bons jogadores, mas acabou o 13º lugar sendo uma campanha real também, uma campanha mediana para o time que, para se ter noção de como foi mediana e inconstante, 11 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Foi uma campanha bem mediana mesmo da equipe do Omio Ardija. E aí, Elias, entra o patamar agora dos times que decepcionaram também, mas menos do que o Vissel e o Gamba, né? Entre eles estão aí Kashiwa Reysol, Nagoya Grampus, Kawasaki Frontale, Shimizu S-Pulse, FC Tóquio e o Kashima Antlers. Eu não coloco o Júbilo Iwata nesse meio, porque o Júbilo, apesar de ter ficado uma boa parte do campeonato lá em cima, era time para campanha mediana mesmo. Mas nesse meio aí, o Kashiwa Reysol, sexto colocado para o time para brigar por vaga na Asian Champions League, apesar de ter terminado só a 3 pontos na zona de classificação, era time para ter brigado mais. Fez um campeonato bem ruim comparado ao último. A equipe do Nagoya Grampus nem se fala, com um time excelente, um dos melhores elencos, se não o melhor do país. Só o 7º lugar é muito pouco, era time para ter brigado pelo título. Isso passa pela inconstância do meio-campo central da equipe do Nagoya Grampus. O Mukanazaki, pelo lado, não fez uma J-League excepcional, fez alguns bons jogos, mas boa parte deles ruins. Do outro lado, o Kensuke Nagai jogou muita bola, o Joshua Kennedy foi bem na frente até. O resto do time saiu bem na defesa, o Matsuri Tanaka jogou bola demais, o Seigo Narazaki muito seguro, só que aí o time caía de produção porque o Ogawa e o Fugimoto foram muito inconstantes ao longo do campeonato inteiro. Por conta disso, o Nagoya com uma campanha ruim. Kawasaki Frontale com essa campanha fraca de 8º lugar,
porque foi super dependente de dois nomes ao longo do campeonato, o Renatinho e o Kengo Nakamura. Os dois não conseguem carregar o time nas costas. Os times S-Pulse é a grande decepção, tinham um elenco fortíssimo, era para brigar pelo título, só o nono lugar é muito pouco, porque a equipe dos times S-Pulse teve ao longo do campeonato Shinjiona, Alex Brosk, Daigo Kobayashi. Alex e o Shinjiona saíram, mas ainda tinha Kobayashi, Genko Mae, Toshiyuki Takagi e tantos outros bons jogadores, principalmente do meio para frente. É muito pouco o nono lugar, os times o decepcionou bastante, assim como a FC Tóquio, também com um elenco muito bom, com excelentes jogadores em todas as posições, deixou e muito a desejar a equipe da capital. E o Kashima Antlers, tudo bem, não tinha um time tão forte quanto nas últimas temporadas, mas era equipe para mais do que um 11º lugar também, no mínimo para ficar ali entre os 7 primeiros, tentando brigar pela Asian Champions League. Muito pouco mesmo, Elias. E aí na quinta posição agora, a grande surpresa do campeonato, Sagan Tosu, surpreendente nessa campanha de quinto lugar, chegou a brigar pela vaga na Asian Champions League. O time veio da segunda divisão, um time limitadíssimo, com elenco mais limitado ainda, mas conseguiu essa grande campanha, principalmente pelos seus 3 destaques que a gente citou ao longo do ano. Kim Myung-woo, Kota Mizunuma e o Yohei Toyoda, o artilheiro lá na frente, foi o vice-artilheiro do campeonato com 19 gols. Por conta desse trio ofensivo é que o Sagan Tosu fez essa belíssima campanha. De parabéns, porque ninguém esperava uma campanha tão boa assim da equipe. Na quarta posição, Yokohama F. Marinos. Teve o Shunsuke Nakamura numa temporada sensacional, jogando bola demais. Inclusive vou falar daqui a pouco, Elias, para mim, muito equivocado o Nakamura não constar no BSTL da J-League. E tá aí o Nakamura.
Estamos de volta, amigos. Perdão aí, mais um probleminha técnico que tivemos. Falando aí, continuando aí o nosso review da J-League, né? Passando agora para continuando aí a respeito de Yokohama F. Marinos, né? Melhor dizendo, a equipe do Tricolor ele poderia, se tivesse empatado menos, ter feito uma campanha melhor do que fez. Contudo, provou sua força. É time para, na temporada que vem, de novo brigar pela Champions League. Se for menos inconstante, quem sabe garantir a volta ao torneio continental e brigar pelo título, porque tem time para isso, o Yokohama F. Marinos. E por fim, os 3 primeiros colocados, Elias. Como você disse, eu concordo com você, para mim, os 3 de forma mais do que merecida. Tanto o Sanfrecce Hiroshima, quanto a equipe do Vegalta Sendai, quanto o Ural Red Diamonds. A equipe do Sanfrecce Hiroshima, inegavelmente, mereceu esse título, jogou bola demais, teve um meio de campo funcionando muito bem. Hisato Sato, artilheiro e craque do campeonato lá na frente. O Nishikawa fechando o gol lá atrás. Uma defesa liderada pelo Hiroki Mizumoto, que já faz por merecer chance na seleção brasileira, na seleção japonesa, perdão, jogando muito bem lá atrás. A equipe do Vegalta Sendai, como a gente disse ali na análise dos grupos da próxima temporada da Champions League, não tem um time sensacional, uma equipe limitada, mas tem alguns bons jogadores em algumas posições, principalmente no meio campo, essa dupla bem interessante, Hyang Yong-ji, o norte-coreano, com o Yoshiaki Ota. E ainda tem bons atacantes lá na frente, o Wilson não é um excelente atacante, mas foi bem nesse campeonato, marcando 13 gols, e ainda tem o Shingo Akamine, que é um bom atacante, o japonês, ex-FC Tóquio, que foi inclusive terceiro na lista de artilheiros junto com o Leandro, marcando 14 gols. E mereceu o Vegalta Sendai, porque apesar do time limitado, tem, além desses bons nomes, um time muito bem ajeitado dentro de campo, por isso conseguiu esse segundo lugar. E o Ural Red Diamonds, a gente já elogiou bastante ali na análise da Asian Champions League, era time para ter saído inclusive com o título, né, Elias? Não fosse o vacilo que teve na hora que não podia. Então, por conta disso só, é que acabou ficando com a vaga na Asian Champions League ao invés do título. Se não tivesse caído de produção na hora que não podia, o Ural Red Diamonds provavelmente estaria comemorando caneca, estaria no Mundial Interclubes, enfim, mas fez uma belíssima campanha, uma baita recuperação, como você disse, levando em consideração a última temporada, e agora está merecidamente de volta à Asian Champions League, chega forte para a Asian Champions League da próxima temporada, Elias. Para fechar aí esse review, antes de passar a bola de volta para você para a gente falar da J2, vou passar aí algumas novidades que nós temos para o ano que vem. Começando primeiramente com a bomba do dia, né? Nós temos aí algumas outras boas bombas, mas a grande notícia do dia, Elias, é a notícia do Shunsuke Nakamura. Shunsuke Nakamura oficial, saiu uma notícia hoje no Sponit, mas tem um amigo que trabalha no Hotimiuri, que é muito próximo da assessoria de imprensa e de contatos do Yokohama F. Marinos. Ele afirmou para mim hoje, tem inclusive as aspas que a gente chama a frase, também tem o áudio da diretoria do Marinos, diretores do Marinos, que afirmaram, e também do Nakamura, que está oficial e confirmado. Nakamura tem o seu contrato renovado com o Yokohama F. Marinos pelos próximos 2 anos, vai ganhar no total 50 milhões de dólares, é o maior contrato da história do futebol japonês, esse do Nakamura com o Yokohama F. Marinos. É aquela permanência que a gente já esperava, né, Elias? Porque o Nakamura jogou bola demais nessa temporada, e quando ele voltou do Celtic para o Marinos, ele voltou para se aposentar na equipe do Yokohama F. Marinos, também para ficar mais próximo da sua família e também pelos seus filhos pequenos, para poderem ter a educação em Yokohama. Então era mais do que esperado essa renovação de contrato do Nakamura com o Marinos, e agora é oficial, como disse, uma informação privilegiada nossa aqui, e também do Yomiuri lá no Japão, que provavelmente vai sair amanhã, a não ser que eles não queiram bancar. Já é aí oficial, é a grande bomba do dia, essa do Nakamura. Outras 2 bombas que a gente tem, notícias que não saíram ainda: o FC Tóquio vai contratar um atacante de peso para a próxima temporada, não quis oficializar ainda, nem afirmar para a imprensa, mas já é 90% certo que o Takayuki Morimoto vai voltar para o futebol japonês e volta para a equipe do FC Tóquio. É uma informação também aí privilegiada que a gente conseguiu apurar. O Morimoto voltando, só que voltando para o grande rival, né? Ele foi revelado pelo Verde Tóquio, surgiu como jogador mais jovem, marcado na J-League no Verde Tóquio, agora vira casaca, né, Elias? Como a gente conversava em off, volta
para o futebol japonês, mas para o grande rival do time que o revelou, o FC Tóquio. É um baita reforço do FC Tóquio e uma boa para o Morimoto também, que já faz 2 temporadas, não vai bem no futebol europeu. Nessa temporada, inclusive, está largado lá na equipe do Catania. É muito bom para ele, caso se confirme, é 90% certo que vai ser realidade. E a última confirmada, né? O Shimizu S-Pulse já perdeu o Genki Omae, como a gente comentou ali no Planeta Futebol quando analisávamos a Bundesliga, para a equipe do Fortuna Düsseldorf, um baita reforço do Fortuna e uma mancada do Genki Omae. Muitos clubes melhores estavam de olho nele, mas a notícia ruim do Shimizu S-Pulse é que o Shimizu perde um outro jogador fundamental, que é o Toshiyuki Takagi. O clube ainda não é certo, mas já está negociado o Toshiyuki Takagi, a não ser que dê alguma loucura, uma zebra enorme na transferência. Toshiyuki Takagi já está fora do Shimizu S-Pulse para a próxima temporada. É uma baixa daquelas também, ainda mais considerando que o time já perdeu o Genki Omae. É uma baixa considerável, né, Elias? Mas agora é mais do que nunca a hora do Ishige na equipe. Ishige, jovem jogador de 18 anos, que é um excelente jogador, é o grande nome para o futuro aí próximo da seleção japonesa. Muito bom de bola, o jogador mais promissor do Japão atualmente após o Sami que já vai virando realidade. Elias, essas são as bombas que a gente tem atualmente, mas nós temos aí outras informações, aí já informações que já saíram, que muita gente já tem conhecimento, mas não todos a gente cita aqui para que os fãs da Ásia Total possam ficar sabendo de tudo. Kashiwa Reysol rescindiu o contrato com o Koki Mizuno, algo natural. Mizuno vem sendo reserva e não vem rendendo bem na equipe do Kashiwa. Tem-se aí a dúvida de para qual time que ele pode ir. Fica a dúvida de se ele volta para o rival que o revelou, o Jeff United, e aí não se sabe qual será o futuro do Mizuno. Mas o Reysol faz o certo, o Mizuno não vinha jogando muito bem, não dando certo para lá. Infelizmente, é um daqueles casos recentes no futebol japonês de jogador que surge muito bem, mas que acaba não rendendo aquilo que se espera. Muitas especulações também envolvendo outros jogadores indo para a Europa. O Ogihara, volante do Cerezo, está na mira de muitos clubes do futebol alemão, o principal deles o Nuremberg, que já teria feito oferta ao Cerezo Osaka. Fica a dúvida de se ele vai para o Nuremberg ou para outro clube do futebol alemão, mas é muito provável que o Ogihara também não continue no ano que vem na J-League. O Kashiwagi está na mira do Nuremberg, também pode sair, mas também está na mira de vários outros clubes. Fica a dúvida de para qual time que ele iria, mas fica a dúvida também de se o Urawa consegue segurá-lo, porque ele é um jogador fundamental no time. Ano que vem o Urawa tem a Asian Champions League. E outro jogador do Urawa que pode sair é o Haraguchi. Esse já está na mira de muitos clubes há muito tempo, né, Elias? E aquele velho interesse do PSV aparece novamente. O PSV é o time que mais está interessado em contar no futebol do Haraguchi. No entanto, outros clubes também estão interessados nele. Fica a dúvida de para qual clube que o Haraguchi iria, mas eu vejo ele próximo, caso o Urawa não consiga segurá-lo, do futebol alemão ou então do PSV. E o último jogador muito especulado é o Kajiyama, esse deve ser Tóquio. Já faz muito tempo que é especulado em muitos clubes alemães, continua assim. Também temos o Makino, que acertou em definitivo com o Urawa Red Diamonds. Dispensa maior comentários, né, Elias? Um baita reforço, ele que estava emprestado pelo Colônia, agora contratado em definitivo. O Popó, em contrapartida, já deixou o Urawa. Para mim não faz muita falta, o Urawa não precisa dele. O Kanazaki deixa o Nagoya Grampus, aí uma daquelas surpresas, né? Apesar da temporada não muito boa, o Kanazaki é um jogador de muito talento, seria importante para o Nagoya na próxima temporada. Quem contratá-lo vai contratar um jogador jovem e muito bom de bola. E outro jogador que o Urawa Red Diamonds perdeu, Tanakinho, Tatsuya Tanaka, jogador de 29 anos que sempre atuou desde o começo da carreira pelo Urawa Red Diamonds. É um bom jogador que o Urawa Red Diamonds perde. Para mim, um erro, poderia mantê-lo no elenco, porque é um jogador importante, no mínimo, para compor o elenco da equipe dos Reds. O time que contratá-lo também vai contratar um atacante interessante, de habilidade e muito veloz também. Eles. E a última notícia, uma notícia que você com certeza vai falar um tanto emocionado, Elias. Masashi Nakayama anunciou aos 45 anos sua aposentadoria do futebol. Estava na hora, né? Mal atuou nessa temporada, muitos problemas físicos também, de lesão do Nakayama, mas deixa saudades, né? Um grande nome do futebol japonês, jogador que marcou o primeiro gol da história do Japão em Copas do Mundo, quebrou recordes atrás de recordes, tem recordes em livros, é um dos grandes mitos da história do futebol japonês, fez história no Jubiluata, história na seleção japonesa e deixa muito saudade. Foi um mito o Masashi Nakayama. Eu deixo aqui uma homenagem e agradeço ele por tudo que ele contribuiu para o futebol, não só japonês, mas asiático. Foi um mito, mais um que se aposenta do futebol, e embora fosse na hora, Elias, é muito triste quando um jogador desse gabarito se aposenta. A gente agradece muito
o Nakayama por todos os momentos que ele proporcionou, repito, não só para os fãs de futebol japonês, nem só para os asiáticos também, mas para todo mundo que gosta de um futebol bem jogado, de um futebol bonito, Elias. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazini. Realmente Nakayama aí foi um mito, não só do futebol japonês, asiático, mas também do futebol mundial, né? Ele que foi de suma importância na Copa do Mundo de 98 com o Japão. Ele que tem 2 recordes da seleção japonesa em Copas do Mundo, Pazini. O primeiro deles, o primeiro título é que ele foi o primeiro japonês a marcar um gol em Copas do Mundo, e o outro é que ele foi o japonês mais velho a atuar em campo, né, em uma Copa do Mundo. Ele que entrou no segundo tempo do jogo contra a Rússia com seus 35 anos de idade. Então ele é pioneiro em várias coisas, né? Primeiro em marcar o primeiro gol da seleção em Copas do Mundo, e também em ser o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo pela seleção do Japão. Nakayama, que foi muito importante no Jubilo Iwata, né? Um dos grandes, se não o maior jogador do Jubilo Iwata aí de todos os tempos. Aí acabou jogando no Sapporo essa temporada, teve muitas lesões. Ele que falava assim: tive muitas lesões essa temporada e não suportava minhas dores musculares, né? Já não sou tão jovem e não tenho mais o vigor que eu tinha 10, 15 anos atrás, né? Então ele achou melhor parar. Ele com 45 anos de idade deixa aí sua marca no futebol mundial e é reconhecido por todos, né? Se você falar o nome Nakayama em qualquer lugar do mundo, eles vão lembrar: atacante do Japão, foi um grande jogador. Então fica aí a minha homenagem a Nakayama, um dos grandes centroavantes, aí, um dos grandes atacantes do futebol japonês, né? Nakayama, que mais engraçado que ele começou a ficar craque mesmo depois dos 30, né? Até os 28 anos de idade ele era bom jogador, mas não tinha aquele destaque. Mas aí, aos 30 anos, foi importante nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 98, marcou o primeiro gol na Copa de 98, 99 foi importante também. Em 2001, na Copa das Confederações, ele foi bem importante para a seleção japonesa também. E em 2002 ele foi artilheiro da J-League, né, Gabriel Pazini, com 35 anos de idade, né? Então você vê, é o famoso jogador vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Aí, esse é o Gon, o Masashi Nakayama. Continuando agora no Japão, só que agora na segunda divisão. Lembrando que nós já falamos da temporada regular da J2 no programa anterior, né? Então vamos terminá-la agora, né? Só com os playoffs. Os playoffs de acesso na primeira divisão. Só lembrando que o campeão foi a equipe... Desculpa. Me afoguei aqui, pessoal. Tivemos um acidente de percurso. Sabe como é que é? O cara, quando quer falar rápido, quer adiantar as coisas, acaba se afogando, né? É complicado. Agora vem aquela crise de... Calma, concentra. Tá de... Ai, meu Deus do céu. Pazini... O negócio tá complicado, não consigo falar. Meu Deus, pronto. Consegui. Calma. Lembrando que o campeão da segunda divisão foi o Vanforei Kofu, né? O Shonan Bellmare conseguiu a vaga de acesso. Aí tivemos aí as grandes surpresas do playoff. O Kyoto Sanga perdeu de 4-0 para o Oita Trinita, né? Kyoto, que ano passado já foi semifinalista. Foi finalista da Copa do Imperador, né? Para você ter uma ideia, essa temporada não conseguiu acesso novamente. E o Yokohama FC, que eu e o Pazini falamos tanto nessa temporada, né? Acabou sendo derrotado pelo DF United pelo placar de 4-0. E na grande final, os playoffs, o Oita Trinita foi lá, ganhou do DF United por 1-0. E a Tartaruguinha, né? Como é o apelido do Oita, acabou conseguindo a última vaga para o acesso a primeira divisão. Agora, fazendo um review completo, fica aí a decepção para a equipe do Yokohama FC, né, Pazini? O Yokohama FC que foi muito bem na temporada regular, conseguiu sua vaguinha, mas chegou na hora H e não conseguiu. E também o Kyoto, né? O Kyoto, que era amplo favorito aí nos duelos, e acabou sendo massacrado, né? Kyoto, que pela segunda temporada seguida bate na trave aí ao acesso na primeira divisão. Pois é, uma pena, né, Elias? Tanto o Yokohama FC, quanto o Jeff Knight, quanto o Kyoto, né? Tinham times melhores, acabam ficando pelo caminho, mas não dá pra falar que não é merecido, né? O Oita conseguiu crescer no final do campeonato
e mereceu o acesso também, né? Os 3 times muito merecidos, como a gente já analisou aqui, tanto o Oita, quanto o Vanfore, quanto também a equipe do Shonan Bellmare. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazzini. Continuando os nossos reviews, vamos agora para a Coreia do Sul. Coreia do Sul, que vamos fazer uma análise completa, começando pela temporada regular. Temporada regular que tivemos aí um monte de coisa conturbada, né, com times querendo abortar o campeonato, enfim. Temporada regular ficou a seguinte, né, o Seul terminou em liderança com 64 pontos, aí o Chonbuk Motors, o Blue Wings, o Sun, o Pohang Steelers, Busan, Jeju United e o Gongnan foram as equipes classificadas para a segunda fase. A grande decepção aí da primeira fase foi com certeza o Cheonan Dragons, né? Cheonan Dragons, que é campeão asiático, tem um elenco com vários bons jogadores, ficou apenas ali na 12ª colocação e sequer conseguiu a vaguinha para a segunda fase do campeonato sul-coreano, né? Um time que também contratou muito bem foi a equipe do Cheongnan, que ficou na 11ª colocação e também ficou a ver navios, né? E a equipe que ficou na lanterna na temporada regular não foi rebaixada, que foi a equipe do Gangwon, e sim quem ficou em penúltimo acabou sendo rebaixada, que foi a equipe do Sanju Sangmun e o Gwangju também, né? Lembrando que as duas últimas equipes da fase playoffs acabou sendo rebaixadas. O Gwangju, que não foi tão mal assim, ficou na 13ª colocação, mas na hora pra valer acabou sendo rebaixada, Gabriel Pazzini. E agora falando da parte de cima da tabela da segunda fase, né? Falamos aí da parte de baixo. Seul foi o campeão, muito bem, né? Terminou bem na primeira colocação na fase regular e na segunda fase manteve aí na primeira colocação e muito à frente das 3 equipes, até porque a equipe terminou com 96 pontos na liderança e o Chonbuk Motors, que foi o segundo, terminou com 79, né? E aí você vê aí toda a diferença da equipe Chonbuk, que foi muito bem no campeonato também, mereceu ficar na segunda colocação. E uma equipe que deu a volta por cima foi o Pohang Steelers, né, Gabriel Pazzini? Pohang Steelers, que foi mal no meio da temporada, terminou na 7ª colocação e agora conseguiu a terceira colocação, a vaga nos playoffs da Asia Champions League. Tem chance de disputar o campeonato, que em 2012 foi muito mal. Na Asia Champions League o Pohang Steelers não passou de fase, só passou vergonha. E detalhe, né, nessa última fase aí, tirou a vaga do Suwon Blue Wings. Suwon Blue Wings que foi muito bem aí nessa fase e acabou ficando de fora. A equipe que nós sabíamos que não iria dar muita bola, né, na segunda fase foi o Ulsan. O Ulsan, que, como estava focado na Asian Champions League, deixou o campeonato coreano de lado e terminou apenas na 5ª colocação, ficando de fora aí dos torneios continentais. Mas provavelmente, não sei se esse ano o atual campeão, né, já está classificado diretamente para a Asia Champions League, mas se não está, acaba ficando de fora, né. Mas nós sabíamos que o Ulsan deixaria de lado a Asia Champions League, estava na cara. A Asia Champions League não, Campeonato Coreano. Pronto, pode falar. Já me embananei tudo. Vou acrescentar nada, Elias. Foi brilhante. Para tudo que eu ia comentar, vou apenas repetir, se eu der os meus comentários aqui. Brilhante no comentário da K-League, é tudo que eu iria comentar. Não tenho nada a acrescentar. Maravilha, Mr. Gabriel Pazzini. Vamos agora para a FA Cup da China, se meu computador colaborar. A FA Cup da China é que a equipe do Guangzhou acabou ficando com o título. Guangzhou, campeão da FA Cup e também campeão do campeonato chinês, né? Foi muito bem. As finais foram as seguintes: no primeiro jogo 1-1 e no segundo jogo o Guangzhou venceu a equipe do Ginzhou Henhe em casa pelo placar de 4-2. Essa vaguinha aí, como campeão da FA Cup chinesa, também vai para a Asia Champions League. Acabou dando a vaga para o Ginzhou Henhe, né? O Ginzhou Henhe, que ficou na 4ª colocação no campeonato chinês e foi o vice-campeão da FA Cup, acabou aí herdando a vaga na competição intercontinental, aliás, continental. Pois é, né, Elias? O título mais do que merecido
a equipe do Guangzhou mais um na temporada, e aí a equipe do Guizhou René conseguiu herdar a vaga na Asian Champions League, né? Que é aquele grupo complicado que a gente disse que é difícil conseguir a vaga, mas tem condições, né? É complicado, mas ainda existe a chance da equipe do Guizhou René, o título mais do que merecido da equipe do Guangzhou. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pausini. Antes de encerrarmos o Ásia Total, você tem algum destaque final aí? Do Iraque, do Zico, como é que é? Mais alguma notícia? Mais dois destaques, na verdade, Elias. Um que eu acabei esquecendo de comentar no futebol sul-coreano. Primeiramente, esse do Iraque. O Zico deixou a seleção iraquiana por conta de descumprimento de contrato da Federação do Iraque. E aí ele disse que já estava há 4 meses sem receber salários e por conta disso deixou o comando técnico da seleção iraquiana. E é num momento péssimo, né? A seleção do Iraque estava na 3ª posição do grupo B das eliminatórias asiáticas para a Copa de 2014, empatado com a Austrália e com a Oman em número de pontos, com 5 cada uma, a 1 ponto à frente da Jordânia com 4, né? Nesse grupo que o Japão lidera fácil com 13 pontos. Brigava ali, ou seja, o Iraque brigava pela segunda vaga direta na Copa, ou então no mínimo pela 3ª posição, que dá a vaga na repescagem, que é primeiramente contra o 3º colocado do grupo A das eliminatórias asiáticas e depois contra o 5º da Conmebol, as eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2014, ou seja, deixa num momento delicado no final do primeiro turno das eliminatórias. O Iraque estava começando a se acertar na competição, brigando por vaga, e aí o Zico vai embora. O Zico está no seu direito de deixar a equipe do Iraque, fez o que julgou que tinha que fazer e está certo, o Iraque não cumpriu com a sua obrigação. E, no entanto, o que a gente analisa aqui é que agora ficou bem complicado para o Iraque, né? O Iraque tem sua situação no sonho com a vaga na Copa do Mundo bem complicada, Elise. E a última notícia, o jogador, digamos que fanfarrão da Coreia do Sul, Park Jung-woo, que protagonizou aquele incidente político nas Olimpíadas de Londres, aquele caso na disputa da medalha de bronze entre Japão e Coreia do Sul, que ele fez o que não deveria fazer, né, na questão das ilhas, que a Coreia do Sul e o Japão brigavam na época. Ele levou uma faixa dizendo que Dokdo era território da Coreia do Sul, né? Algo que não cabia a ele fazer ali, né? Que eu fizesse numa entrevista, quando alguém comentasse ou perguntasse para ele sobre o tipo, não era lugar nem hora para ele fazer isso, né? Ele deveria fazer no momento mais propício. Ali era a hora para ele comemorar a medalha de bronze, vibrar com seus jogadores, vibrar com seus companheiros de seleção. E aí deu no que deu, acabou sendo punido pela FIFA, fica 2 jogos sem poder defender a seleção olímpica sul-coreana e mais 2 sem poder defender a seleção principal, e foi multado em $3.800 por conta dessa bobagem que ele fez. Elias, grande abraço para você, abraço para os fãs da TV Mídia Soccer que ficaram ligados com a gente. Sim, senhor Mr. Gabriel Pausini, um grande abraço a você, um grande abraço aos fãs. Este foi o Ásia Total. Você esteve na companhia de Elias Falas, o gordão da Mídia Soccer na apresentação, comentários do gordinho da Mídia Soccer, Mr. Gabriel Pausini. Nos vemos ainda essa semana com muitas e muitas e muitas novidades do futebol asiático. Nos vemos mais tarde, Mídia Soccer, levando o melhor do futebol a você. Forte abraço e boa semana, meus queridos. Fui, abração.